aqui para poder todos assistirem aí de casa, né? Prestigiando também as pessoas que estão online. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite mais uma vez aí da Thalissa, da Muriel, que lembraram da minha vontade sempre de ajudar, de contribuir com a causa. Fico feliz de estar sempre podendo ser útil, falar alguma coisa, né? E poder ser alguém que vai somar com todos vocês uma causa onde também vivencio isso na prática, né? Como pai também, e tenho uma criança especial. Sei muito bem o que é a realidade de estar nessa condição. E escolhi falar sobre esse tema porque é um tema bastante interessante e sensível e que aflige a maioria das pessoas, das famílias de um modo geral. Nós temos, em se tratando de assuntos relativos aí a pessoas com deficiência, as áreas de educação e saúde como o grande gargalo, os grandes gargalos, melhor dizendo, em relação a esse aspecto, porque duas coisas sempre nos preocupam, né? Seja como pais, seja como profissionais de um modo geral, a saúde dos nossos queridos, né? E também a educação, né? Como que eles serão no futuro, né? Isso é aquela preocupação natural. Hoje nós não vamos falar sobre o aspecto da educação, vamos falar apenas sobre o aspecto da saúde. Esse ano é um ano marcante nesse assunto, porque avançamos muito, né? Perto do que nós havíamos conquistado. Esse ano de 2022, eu diria que fomos de 0 a 100. Nós tivemos conquistas consolidadas e que hoje nos permite pelo menos estar um pouco mais descansados, né? Pelo menos amparados em relação a isso. Isso não significa que não tenhamos problemas em relação a esse aspecto, porque muitas vezes os planos ou as operadoras de planos de saúde acabam interpretando alguma situação em relação ao contrato, né, ao vínculo, né, que a pessoa tem com o plano e negando às vezes algumas coberturas ainda. Daí eu coloquei essa temática, que é uma temática importante, né, falando sobre os aspectos jurídicos do direito à saúde em relação aos entendimentos atuais do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, entre outras situações relativas a esse tema. Nós temos já bastante pessoas também assistindo online, então fico realmente feliz de estar aqui para poder falar e que esse alcance, né, seja pulverizado, né? A gente precisa, quando falar sobre qualquer coisa envolvendo a pessoa com deficiência, trazer o máximo do alcance possível, porque nós já sofremos com a falta de observância, né, desses direitos relativos à prioridade, né, relativa à própria condição da pessoa como cidadão que ela é, como sujeita de direitos. E a maneira mais eficiente de nós começarmos a mudar o cenário é massificar a informação contrária, né? Quando você vai massificar, obviamente isso vai chegar ao alcance e mudando automaticamente a vida das pessoas. Então, eu trouxe aqui para iniciar a Lei Brasileira de Inclusão. Quando a gente vai falar sobre o assunto relativo à pessoa com deficiência, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós temos no Brasil um sistema de leis
altamente qualificado e altamente completo para tratar do assunto. O problema no Brasil não resulta na ausência de leis. O problema no Brasil resulta na falta da priorização de políticas públicas. Isso não significa apenas setor público, mas público é no sentido de para todos, relativos a qualquer coisa que envolva pessoa com deficiência, seja na educação, seja na saúde, seja no esporte, enfim, tudo que você imaginar, nós temos também essa dificuldade. E a Lei Brasileira de Inclusão, eu faço questão de começar por ela, porque é a nossa base principal, em termos de amplitude. Ela, obviamente, está sujeita à Constituição Federal, que é a nossa matriz, né, a nossa origem. Só que essa lei, ela é importante destacar porque ela decorre de um acordo internacional em que o Brasil assumiu perante o mundo. O Brasil fez um compromisso internacional de assegurar esses direitos das pessoas com deficiência, que são direitos fundamentais, ou seja, direitos sem os quais essas pessoas não têm a sua condição de dignidade, de cidadão, de fato reconhecido. Assim como nós, se nós somos colocados a uma condição onde não temos assegurado as condições para fins de dignidade, nós não temos aí a nossa condição de cidadania assegurada. E o artigo 18, ele é fundamental para a gente poder iniciar o assunto, porque ele traz uma expressão-chave. Quando ele fala do direito à saúde, na Lei Brasileira de Inclusão, ele fala que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido o acesso universal e igualitário. Primeira coisa importante, atenção integral, ou seja, não há aqui a intenção do legislador de limitar qualquer tipo de situação que envolva tratamento de saúde para a pessoa com deficiência. Segundo ponto, são todos os níveis de complexidade, e aí não é a Lei Brasileira de Inclusão que está estabelecendo, mas sim a medicina, né? A medicina que vai dizer, a ciência médica, quais são esses níveis de complexidade, quais são os tratamentos, quais são os diagnósticos correspondentes e qual é o tratamento correspondente para poder ser aplicado. E essa cobertura, ela é válida tanto para o SUS quanto para a rede privada. Embora aqui a menção ao artigo fale do SUS, mas o sistema de saúde, ele é um sistema compartilhado, né? Tanto da rede pública quanto da rede privada. A mesma regra, a mesma lei que regulamenta o sistema público, regulamenta também o sistema privado, ou seja, os planos de saúde seguem também as mesmas regras para fins de direito à saúde, então não há essa distinção. E adiante ele fala do artigo 20 aqui sobre a obrigatoriedade, né? Já na Lei Brasileira de Inclusão já trazia a obrigatoriedade da inclusão. Muitos perguntavam por que então, se a lei já trazia essa proteção integral, já trazia a obrigatoriedade, os planos de saúde continuavam negando cobertura, continuavam ainda insistindo em dizer, não pode autorizar isso, ou só autorizava de forma limitada, ou seja, a autorização, vamos dizer assim, paliativa, né? Então, limitava ali aquela quantidade de terapias, de sessões, e ainda limitava qualitativamente também. Bom, a razão é econômico, né? O plano de saúde trabalha uma relação econômico-financeira, não havia uma razão jurídica, mas eles tinham um ponto importante que muitas vezes acabava prevalecendo, que era a eficiência do tratamento. E aí eu chamo a atenção para a questão do laudo médico, que muitas vezes prescrevia o tratamento XYZ para aquele diagnóstico, mas não
era, vamos dizer assim, completo no sentido de dizer lá, explicar as razões científicas da eficácia. E isso muitas vezes trazia uma negativa judicial. E esse diálogo, né, com a ciência médica é importante, porque se o médico não trouxer essa informação clara, científica, para o judiciário analisar, obviamente isso vai trazer um risco de negativa. Porque se não houver clareza de que é aquele tratamento que deve ser assegurado, sob a condição que a lei estabeleceu, o juiz, obviamente, poderá negar a cobertura. Então isso foi um ponto que faltava e ainda hoje deve ser observado, mesmo, né, com as mudanças que eu vou falar agora há pouco. E avançando, eu trouxe aqui essa Convenção de Nova York, só a título histórico mesmo, para mostrar que essa base hoje prevista na Lei Brasileira de Inclusão decorre dessa convenção. Essa é a norma internacional em que eu me referi quanto à base jurídica, né, de proteção a esse direito à saúde aí. Então isso está estabelecido lá, dentro dos seus princípios, né, entre eles a dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. Seguindo, a gente percebe que após muito tempo o STJ entrou numa discussão, Superior Tribunal de Justiça, tratando dessa questão do rol taxativo da ANS. Muita coisa se falou, até que no mês de maio aí para junho veio uma decisão, e essa decisão ela causou uma certa preocupação, no sentido de que o STJ talvez teria não garantido, né, esse direito fundamental à saúde, quanto a dizer que o rol seria taxativo. Só que eu até trouxe um título da matéria para explicar esse assunto. Rol da ANS é taxativo, com possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos na lista. A matéria tirada do site do STJ, eu coloquei até a fonte ali, ela mostra, são 4 pontos importantes. Primeiro, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é em regra taxativo. Vejam, em regra, tá? Então isso é um ponto que já não faz sentido dizer que houve uma restrição em relação à cobertura, e impediu, obviamente, aí o alcance, né, de tratamentos que não eram considerados cientificamente comprovados, a exemplo do método ABA, né, que é um dos mais utilizados aí em relação ao autismo. 2. A operadora de plano de saúde não é obrigada, isso eu estou tirando da decisão lá do Superior Tribunal de Justiça, não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol, se existe para a cura outro procedimento eficaz, efetivo. Ora, eu, né, paciente, vou chegar para o médico e vou pedir uma avaliação. O médico vai avaliar e vai dizer, bom, esse é o tratamento adequado. Existe outro? Não. Por isso é que eu chamei a atenção do laudo, está conversando, né? A medicina tem que estar conversando com o direito, senão não vai dar certo. Então o laudo tem que dizer, olha, não há outro tratamento efetivo para essa criança. Não há. Essa criança só vai evoluir se tiver isso. O médico tem que colocar isso no laudo. Não precisa ser com essas palavras, mas tem que chegar a essa conclusão, cientificamente falando. Ele sabe escrever, eu não sou médico, né? Nós não somos, mas o médico pode fazer isso, ele tem que fazer isso, né? Então a gente vê que não há um impedimento, uma barreira aqui neste momento ainda, né? É possível a contratação de cobertura ampliada, ou seja, se eu quiser então, a partir dessa decisão, contratar uma mudança no meu plano para poder cobrir tais terapias, tais coberturas de tratamento, eu posso, né? Isso não foi muita novidade. Aí na próxima página vem a questão que ele fecha lá, que eu destaquei,
não havendo substitutivo terapêutico, ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver ativo excepcional a cobertura e tratamento indicado. Ou seja, ele complementa o que eu acabei de dizer. Se o médico falar que esse é o único tratamento, que não há outro, então ele está dizendo o quê? Que pode haver cobertura. Então, ao mesmo tempo que eles disseram que é taxativo, eles disseram também que se não houver na medicina nenhum tratamento que faça, né, aquela eficiência no tratamento desejado, esperado pelo médico ali, a operadora tem que cobrir. Ela não pode se negar, né, com base na interpretação. Isso está escrito, né? São trechos tirados que não demandam grandes, vamos dizer assim, grandes interpretações, para a gente ver que está muito claro isso, né? Só que naquele momento a coisa, né, ganhou uma certa euforia, né? As pessoas ficaram muito preocupadas, achando que a partir de agora o plano vai negar tudo, acabou a vida e pronto. Não acabou. Pelo contrário, a partir dali que as coisas começaram a melhorar. Avançando para o próximo aí, vem a ANS logo em seguida, no mês seguinte, no mês de junho, no dia 23 de junho deste ano, a ANS se reuniu e aprovou, essa ampliação do rol e passou a incluir esse método que até então era questionado como não cientificamente comprovado, né, no método ABO, como possível de ser coberto pelas operadoras de saúde. Isso é a questão da ANS. Então as operadoras de saúde já não poderiam mais naquele momento se negar a cumprir, porque era a entidade hoje responsável por regulamentar as suas atividades. Então os planos tinham que seguir, mas os planos ainda se esbarravam na questão contratual, e aí é algo que vejo que é possível, né, ser superado, obviamente, porque não é possível limitar isso, né, a não ser que o seu plano seja expresso, mas os contratos, eles não eram expressos. O grande problema dos contratos, sabe qual era o grande problema? O problema era que o contrato dizia lá, siga o rol da ANS, e o rol da ANS não dizia que deveria cobrir aquele tratamento. Só que agora, a partir da decisão do STJ e depois, no mês seguinte, da decisão da ANS, ela está dizendo que está incluído. Pronto, acabou a celeuma, acabou a confusão. Então não tem mais o que ficar procurando, né, quem inventou a roda. Ela já está inventada, agora só falta girar. Então aí, a partir dessa informação da ANS, isso restou devidamente ajustado, né? E aí, no próximo slide, eu trago uma nova matéria também da ANS, falando, né, sobre a questão, inclusive, para a partir de 1º de julho, começou a valer essa decisão da ANS, para qualquer método ou técnica indicado pelo médico. O médico é a autoridade. Nesse caso, não é o juiz que está falando, é o médico. Então, o médico falou, olha, esse é o tratamento adequado. Mas não basta escrever lá, CID F84, fonoaudiologia, terapia ocupacional, sessões psicológicas, psicologia. Não basta escrever isso. Acompanhante especializado, cuidador, professor mediador. Não, tem que dizer as razões científicas. O que isso contribui? Principalmente em terapias novas, assim, terapias que são que não tem ainda uma evidência muito clara, que são úteis, mas aí é o médico que tem que fazer esse trabalho. Não é o juiz que vai pesquisar na hora da decisão para dizer se a decisão dele deve contemplar ou não aquele rol. O médico tem que fazer isso no seu laudo. Ou por que aquela terapia ela tem que ser empregada? Ele sabe dizer isso, ele tem que saber dizer isso, não sou eu que vou saber dizer isso, né? Então ele tem que me convencer de que aquela terapia, como a decisão falou, a ANS falou, bom, a partir de agora tem que cobrir, mas tem que dizer as razões científicas. A medicina é uma ciência, né? Então se ela é uma ciência, ela tem que ter bases científicas. Qual é a base disso?
Então, essas falhas, né, precisam ser corrigidas. E aí, para tranquilizar ainda mais, veio essa lei 14.454 de 21 de setembro de 2002, que fala da ela altera os planos de saúde, tá? Permite a cobertura de exame, tratamento de saúde, que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos de saúde suplementar. Ou seja, a ANS já tinha falado que deveria cobrir, tá? Cobertura ampla, certo? Principalmente do ABA, que era a grande discussão. E aí veio essa lei e falou, bom, agora, pronto, é lei. Acabou. Aquela menção à saúde integral, aquela proteção plena, lá do artigo 18 que eu comecei a falar, tá aqui, ó. Agora ele está explicando em que extensão, a extensão, vamos dizer assim, dessa proteção integral, né? Que está exatamente aqui na cobertura. E a lei está especificando e não deixa dúvidas, porque como o rol hoje já está definido, essa lei selou. Ela selou esse aspecto aí, de forma que nós não podemos hoje dizer que não pode ser oferecido pela operadora, ou que ela pode se recusar, melhor dizendo, a cobrir o método ABA para criança. Mas volto a dizer, não pode ser, o laudo não pode ser simplesmente um formuláriozinho para marcar um X lá. Não pode ser isso. A gente está tratando com vidas. Como é que eu posso ter certeza de que aquele método empregado é um método adequado? É porque às vezes a gente minimiza o efeito da situação. É a mesma coisa de eu autorizar uma cirurgia e que o médico está dizendo que tem que fazer. E se o paciente morrer? A culpa é do médico ou do juiz? O médico falou, o médico é autoridade para dizer se tem que operar ou não. Não sou eu não sou médico, eu não vou avaliar. Eu posso me valer de um corpo técnico, eu posso me valer de um auxiliar técnico para basear a decisão. Mas eu não sou o médico para estar ali à frente dando a resposta. Então isso é importante, né? Isso é importante para a gente poder entender que às vezes eu chego em certos pontos e vejo lá, mas por que negou? Por que não foi? Por que não avançou? Então, alguma coisinha. Eu sei que às vezes é preciso também fazer um trabalho de conscientização dentro do Poder Judiciário. E esse é um dos papéis que eu venho exercendo e venho buscando mudar, né, buscando sensibilizar, fazer com que entendam, né, um pouco mais sobre o assunto e compreendam. Claro, né, não vou tirar as razões e nem a liberdade que cada um vai ter para decidir, mas pelo menos que eles possam ouvir, possam conhecer um pouquinho mais. Só para finalizar, eu sei que eu fui bem objetivo, mas o intuito é trazer as informações interessantes e relevantes, né? E de repente até esclarecer alguma dúvida, um questionamento que houver. Eu deixo aqui a divulgação também dos meus canais, né? Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique de Mello, do YouTube e do Instagram, Direito e Inclusão, né? Nos quais eu busco divulgar, eu busco estar difundindo, né, esses assuntos apenas em relação a essa temática. Para mim, se tornou uma bandeira, né, uma bandeira de vida, né, e eu emprego aí os meus conhecimentos, a minha vida, né, para poder estar realmente fazendo a diferença, não só em casa, né, mas também fazendo a diferença na vida das pessoas aí. Então eu agradeço e fico à disposição aí para algum questionamento, para alguma indagação. Obrigado. Agradecemos a participação do Dr. Flávio. E agora a gente vai fazer um breve sorteio e vamos apresentar os nossos... sim! E agradecimento ao Dr. Flávio. Obrigada, Dr. Flávio, pela participação. Obrigado.
fazendo esse ajuste, nós vamos reposicionar intérpretes de Libras, porque nós colocamos ela à